Meu querido irmão, lhe cumprimento na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Lhe convido a fazer uma leitura no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 e 38. A Bíblia nos diz o seguinte: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Meu querido irmão, hoje nós veremos que Jesus é a água viva. A Bíblia nos relata que Jesus está no último dia da festa. Esta festa é a festa dos tabernáculos, ou ainda a festa das cabanas, uma das 3 grandes festas do calendário anual judaico. Havia grande peregrinação e romaria a Jerusalém naqueles dias. Acontecia logo após a colheita como uma expressão de agradecimento pelo fruto da terra. Ao longo da festa também era reafirmada a promessa feita no livro do profeta Isaías, capítulo 12, versículo 3, que nos diz o seguinte: cheios de alegria, todos irão até as fontes e beberão da água que os salvará. Jesus se encontra no último dia da festa, o ponto alto, o clímax do evento. Havia um ritual nesses dias em que um sacerdote, munido de um vaso de ouro, saía do templo em Jerusalém para coletar aproximadamente 1 litro de água no tanque de Siloé. As tradições nos contam que, acompanhado de um cortejo jubiloso, o sacerdote pegava essa porção hídrica que representava a água que verteu da rocha no deserto e também daquela água mencionada em Isaías. Havia muita festa, música, dança no trajeto entre o templo, o tanque de Siloé e o retorno ao templo. Os judeus tinham por costume entoar os cânticos de Alel, que são os salmos 113 a 118, também chamados cânticos de louvor e exaltação a Deus. Ao retornar ao templo, ao som de trombetas, o sacerdote pegava aquela pequena porção hídrica, naquele vaso de ouro, despejava numa taça de prata perfurada ao fundo, diante do altar, e essa taça perfurada permitia que a água caísse então ao chão. Nesse ponto, a celebração, nesse momento da festa, havia grande regozijo, grande alegria e grande júbilo entre os judeus. Havia inclusive um dito comum entre os rabinos que quem nunca visitara a festa dos tabernáculos não sabia o que era júbilo. Outro brocardo da época assegurava que se alguém não sentiu alegria com o derramar da água, nunca sentirá alegria na sua vida. Alguns intérpretes dão contornos ainda mais emocionantes à cena. Isso porque, no momento em que a água era derramada, Jesus se coloca de pé e clama em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se creres em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E a proposta de Jesus, ela era muito pouco atrativa perante seu auditório. Afinal, nós estávamos falando da água do tanque de Siloé, que era coletada numa bacia de ouro, que era portada por um sacerdote, que era acompanhada por uma numerosa e glamourosa procissão, que entoava um cântico de Alel no último dia da grande festa dos tabernáculos. Essa mesma água representava a água que verteu na rocha no deserto e também era o cumprimento da profecia de Isaías 12:3, que todos aqueles cheios de alegria iriam até as fontes e beberiam da água que os salvaria. Do outro lado estava a água oferecida por Jesus. Ele havia ido para aquela festa em segredo, como nós vemos no versículo 10 do capítulo 7. Nem mesmo seus irmãos criam nele, como nós vemos no versículo 5 do mesmo capítulo, e estava com a cabeça a prêmio, como constatamos no primeiro versículo do capítulo 7. Este mesmo Jesus havia sido abandonado por grande parte dos seus discípulos
quando lhes convocou a comer da sua carne e beber do seu sangue, como vimos no capítulo anterior, capítulo 6 de João, versículo 66. No transcurso da festa, inclusive, Jesus chegou a receber voz de prisão, como vemos no versículo 32 do capítulo 7 de João. Entretanto, apesar disso tudo, a água da festa dos tabernáculos era apenas 1 litro de água e nada mais. Pouco poderia saciar. Apesar dos adornos terrenos, da cerimônia pomposa que lhe cercava, não passava de uma pequena porção de uma água comum. Tanto é que, passado 8 dias de intensa festa, Jesus convoca os sedentos a se saciarem. Afinal, nada daquilo preencheu verdadeiramente a alma daquelas pessoas. Apesar da aparente felicidade, da intensidade das comemorações, após o cumprimento daquele ritual, o vaso e a taça seriam guardadas, as cabanas seriam desmontadas e os judeus retornariam para suas casas da mesma forma que haviam chegado. Ouso dizer, tão somente 8 dias mais velhos. A água que tanto festejavam não passou de uma satisfação passageira. Sua ignorância espiritual não permitiu eles verem e entenderem que a água que fluiu da rocha no deserto, que era representada por aquela porção hídrica do tanque de Siloé, estava bem ali, diante deles, e fluía uma vez mais. Afinal, Cristo é a rocha pela qual nós bebemos. Paulo escreve em 1 Coríntios 10:4 que "e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo." A verdadeira água da salvação prometida em Isaías estava ali, Jesus Cristo, nosso Salvador. Meu amado ouvinte, poucas coisas são mais miseráveis que o homem padecer sede, física ou espiritual. O homem sedento que não tem acesso à água potável está num estado deplorável. Jesus, certa feita, propôs uma parábola do rico e de Lázaro, em Lucas capítulo 16. E nessa narrativa, Jesus revela que quando o rico estava sob intenso tormento no inferno e avistou Lázaro e Abraão, lhe suplicou uma única coisa: para que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo e lhe refrescasse a língua e lhe aplacasse a sede. Igualmente, Jesus, diante de todos os males da crucificação, apenas uma queixa foi ouvida dele. João 19:28, tenho sede. Jó 24:11 registra: espremem azeitonas dentro dos seus muros e pisam uvas dos lagares, mas assim mesmo sofrem sede. O profeta Jeremias é ainda mais enfático no seu livro, capítulo 2, versículo 13. Porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. No versículo anterior, inclusive, é dito: espantai-vos, horrorizai-vos. As cisternas são uma espécie de poço criado para a captação da água da chuva. Proporcionam água suja e água limitadíssima. Cisternas rotas são ainda mais ineficazes. A água retida, ela é rapidamente tragada pelo solo. Algo próximo de uma poça, usado somente como último recurso em épocas de extrema escassez de água. Assim como Israel rejeitou o manancial de água viva, em nosso cotidiano, muitas vezes, não nos valemos dessa água maravilhosa, dessa fonte divina, e colocamos o nosso rosto junto ao lodo, em uma poça suja e fedorenta, uma cisterna rota, que é o que o mundo tem a nos oferecer, para bebermos dessa podridão. Contudo, a sede das nossas almas continua implacável, porque essas coisas não podem nos satisfazer. Se eu, estando na casa de Deus, continuo a beber do que o mundo tem a me oferecer, sou como Israel, que se prostra para beber água suja do chão, mesmo tendo um manancial de água cristalina ao seu lado, à sua disposição. Ou como os judeus na festa dos tabernáculos, que festejavam
que admiravam tanto aquela porção, aquele 1 litro de água carregado pelo sacerdote, e não se deram conta que Jesus estava ao seu lado, a fonte de águas limpas que jorram para a vida eterna, estava ali, e eles não perceberam. Seria o mesmo que comparar alguém que está diante de um banquete e busca nas ruas, no lixo dos seus vizinhos, algo para comer. Meu querido irmão, ainda hoje Jesus faz esse convite. Quem tem sede pode se saciar nele. E a sede da alma, ela somente pode ser saciada através do nosso Senhor Jesus Cristo. Em que pés vir travestido de ouro, de prata e de pompas, as coisas dessa vida não passam de algo passageiro, efêmero e no frigir dos ovos, um pouco mais que 1 litro de água, como era a água do tanque de Siloé. Nem de longe podem saciar a alma. Podem trazer no máximo uma satisfação passageira. O que é palpável, o que é perceptível aos nossos olhos e aos nossos sentidos, ele facilmente arrebata os nossos corações. Uma promoção ou um emprego melhor, um carro um carro de melhor ano ou com uma categoria mais elevada, uma casa ou um apartamento maiores ou melhores localizados, até mesmo um título ou uma atribuição eclesiástica, acadêmica, reconhecimento social, profissional. Entretanto, ao final da equação, nada disso pode trazer satisfação plena para a alma do homem. É bem verdade que um regozijo temporário virá com determinadas conquistas. E não é errado pleitearmos melhorias materiais, mas esta não deve ser a fonte em que nossa alma sacia a sua sede. Devemos beber diretamente de Jesus, a água viva. E o que deve ser realçado é que o convite feito por Cristo não conta com uma lista interminável de pré-requisitos, tampouco é precedido de um processo seletivo. Ainda não tem vagas limitadas. Deus, com liberalidade, sem nada exigir, sem a ninguém excluir, clama a todos: quem tiver sede, simplesmente venha e beba. A sequidão do nosso espírito só pode ser aplacada em Cristo. A aridez do deserto de nosso ser é irrigada por nosso Salvador, não por coisas desse mundo, somente pelo amor do nosso Deus. Jesus mesmo disse à mulher samaritana em João 4, 13 e 14: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Também o salmista assegurou, Salmo número 107, versos 8 e 9: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta.